Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor por sua infinita graça e nos dar a oportunidade de voltar, e queremos agradecer também a você pela oportunidade que temos de juntos nesta hora poder falar, meditar, entrar na presença do Eterno. Pedimos que Deus nos dê um entendimento aberto para compreendermos as Escrituras. O programa Fé Perfeita, nesta série, apresenta temas pregados pelo profeta William Branham. Este assunto que nós vamos estudar neste programa foi uma mensagem pregada pelo profeta intitulada A Obra-Prima. A mensagem foi pregada em 1964, 5 de julho de 1964, para ser mais preciso. A escritura que foi usada na meditação foi Isaías, capítulo 53. Eu vou ler esta escritura nesta programação. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Aqui, Isaías 53, versos 1 e 2 deste capítulo. É tão simples, é tão fácil falar sobre Deus, porque Deus é um ser onipresente, onisciente e onipotente. Sendo Deus um ser onisciente, ele tem uma visão antecipada, um conhecimento antecipado de todas as coisas. Para que isto se torne de fácil compreensão, antes de haver uma estrela, uma molécula, um anjo, antes que houvesse coisa alguma, o Eterno, o Todo-Poderoso Deus, sabia que você estaria me assistindo neste programa. Para ser mais preciso, ele sabe quantas vezes uma pulga piscaria seus olhos. Sabe os fios de cabelo que a humanidade possui. Sabe tudo que a medicina não sabe sobre a mente humana. Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele tem uma visão, como, por exemplo, a visão de um grande escultor. Se você pegasse uma pedra e você não é e não tem a inspiração de ser um escultor, de trabalhar com uma arte, de ser um artesão, de ser aquele que lapida uma pedra, aquilo não passa de uma pedra. Se você tentar fazer, não fará coisa alguma.
Assim é Deus. Deus olha para pedras brutas e vê lá na frente um diamante, um fato. Toda a história da humanidade, ela foi primeiro visualizada. Então, eis a razão que nada pode apanhar Deus de surpresa. Deus sabia todos os crimes, todos os adultérios, toda a perversão, toda a baixeza do ser humano, tudo que o homem iria praticar de mais vergonhoso e de mais baixo, Deus sabia. Isto para demonstrar o tamanho que é a bondade e a misericórdia de Deus e quão pequeno e mesquinho e pobre e baixo é o ser humano ao rejeitar esta misericórdia. Eu quero falar um pouquinho com você, mãe, pai, mulher. Você já viu um ato tão vergonhoso como a própria vida íntima de uma pessoa? Há poucos dias eu estava conversando com uma senhora que veio me procurar no gabinete pastoral, contando-me a condição em que seu marido, por assistir estes filmes pornográficos e por viver por cenas de sexo da internet, queria levar para dentro da casa e submeter aquela que é a mãe dos seus filhos àquela situação. Eu disse para aquela mulher, vida íntima é uma coisa normal até que venha as aberrações. A senhora não tem que se sentir como uma prostituta. A senhora precisa ter uma vida com seu marido e, ao terminar, a senhora se sinta uma dama e não uma prostituta. Porque é isto que estão praticando. Você já imaginou a imundícia, a imoralidade de um homem? Ei, você aí que está assistindo em casa, de barba, hein? E você dizer que isto é opção sexual, você enfrentar um outro homem, se pôr numa posição baixa, de abraçar, acariciar um homem, isso é uma vergonha, uma aberração, uma podriqueira. A sociedade vive nesta miséria e Deus sabia que o homem ia chegar a esta condição até o ponto de proibir antecipadamente na palavra, dizendo que isso não deveria acontecer. E até atos mais imorais de homens que se deitam com animais, homens que pegam uma criança para estuprá-la. Isso tudo estava claro na mente do Eterno. Agora você vem e me pergunta, existe perdão? Deus está pronto para perdoar aqueles que reconhecem que isto é uma baixeza, que isto é pecado, que isto é imoralidade, que isto leva o homem. Não precisa de Deus mandar ninguém para o inferno. Estes atos, por si só, aparta, separa, distancia o homem de um Deus que é santo. Então, eu fico olhando e Deus pode ver pedras brutas, sabe como é a condição do ser humano, e dali propor fazer uma joia. Você pode passar, por exemplo, por um diamante, se você não tem conhecimento daquilo, você passa por cima. Você nem pode ver, mesmo sabendo o que é um diamante, você nem pode saber o que aquilo pode transformar na mão de um artista, de uma pessoa que entende. E eu quero afirmar aqui, como disse o profeta William Branham, Deus está na música. Mas veja que a música se tornou uma perversão. Você vê esses camaradas com as guitarras e com as baterias e com as atitudes de louco, são todos drogados. Você pode ver que quase todos estão sob efeitos de psicotrópicos e de drogas. Incentivam as pessoas a quê? A uma vida pacífica ou uma vida agitada. Isto é o que a música promove. Então, Deus está na música, não nesta perversão que nós estamos vendo
sendo mostrada. Deus está na arte, mas que arte? A arte de desenhar sexo? A arte de desenhar... Não, a arte em si é uma inspiração, é algo que uma pessoa pode mentalizar e produzir. Aquilo é um dom que Deus deu a uma pessoa, mas isto pode também, como todos os dons, ser imitado pelo diabo e se tornar uma coisa pervertida. Deus tem uma visão e ele, como um grande arquiteto, como um grande artista, ele pega pedras brutas e transforma em grandes obras de arte. Tem tantas histórias que poderíamos suscitar aqui de mulheres simples, de homens simples e que se tornaram grandes vultos e grandes nomes nas mãos de um Deus santo. Eu gostaria de lembrar a você, dentro desta meditação, que Deus resolveu pegar coisas simples e fazer uma obra de arte. Por exemplo, ele resolveu pegar um Abraão. Abraão era um homem de 75 anos, seu pai e seus antepassados ali estavam na beira da cidade de Ur, na Caldeia, e eles eram pessoas comuns e, por certo, adoradores de deuses pagãos. E Deus resolveu pegar aquele homem, uma pedra bruta, que ninguém daria nada por ele, e fazê-lo viver de uma maneira que serve para influenciar a vida de milhões de pessoas. Fazer de Abraão o pai da fé. Fazer de Abraão o exemplo. Eu disse há poucos dias num programa, quando preguei aqui que a fé testa, o tempo testa a fé, que a maioria das pessoas nem sabe o que é fé. Fé para o mundo pentecostal é fazer careta, chupar o dente, falar em línguas e pular e dizer, eu estou cheio de fé. Isso não é fé. É uma coisa simples. Fé te faz mover na direção de Deus. Fé te faz ser obediente. Fé te faz chamar as coisas que não são como se já fosse. Fé é um firme fundamento, sabe? Te dá a você uma capacidade que não é própria do ser humano de esperar com paciência. E quando o homem tem fé como Abraão, foi escolhido para isto, Deus moldou, foi lapidando a vida daquele homem a ponto de se tornar este grande exemplo da fé que nós temos hoje nas Escrituras. Deus propõe, então, mostrar ao mundo uma obra de arte que homens e mulheres comuns podem se tornar na imagem de Deus, porque Deus é fé, Deus é amor, Deus é perfeição, Deus é graça, Deus é justiça. E estas figuras estão representadas em homens dentro da Bíblia. Deus podia pegar um Abraão e fazer de um Abraão uma base fundamental, uma base para que fosse levantada uma imagem. Deus quer ser mostrado e isto é o propósito da Bíblia, revelar Deus ao homem. Então ele, através de Abraão, faz uma base e naquela base ele põe ali Abraão como o sustentáculo da fé. Na outra extremidade da base, ele pega um descendente de Abraão, o Isaque, e põe ele para representar o amor. Até dizem que o amor é cego. Isaque termina seus dias sem visão, cego, amando, inclusive, o próprio Esaú, que não fazia caso nenhum da primogenitura. Depois ele pega um descendente de Isaque, que é Jacó, que nasce como um trapaceiro, e Deus lapida aquele homem a ponto dele se tornar uma representação da graça. De um trapaceiro, de um suplantador, a um príncipe poderoso, de uma pedra bruta a uma joia preciosa, para mostrar para nós o que a graça é capaz de fazer com trambiqueiros, com trapaceiros, com gente desonesta. E ali então estabelece a outra base
para sustentar esta grande obra-prima que ele iria fazer. Do outro lado, ele pega um descendente da graça e faz com que ele represente a perfeição. Estou falando de José, um homem íntegro, para mostrar a você que nós que nascemos aqui neste mundo podemos sim representar a Cristo, porque José é uma figura representativa de Cristo e Cristo é o varão perfeito. Então, fé em Abraão, amor em Isaque, graça em Jacó e perfeição em José. Ali está uma base. E dali vai se construir e formar um corpo. E este corpo, em cima destes patriarcas que eu citei aqui, são os profetas, começando por Noé até chegar no último dos profetas do Antigo Testamento, que é João Batista. E todos os profetas fizeram o corpo da palavra. Porém, João Batista foi a junção entre a lei e a graça. É o pescoço, é o que move, é o que faz esta transição. Este era João Batista. E a cabeça, a grande inteligência, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ali você tem, então, uma obra-prima. Deus caminhando aqui na terra para mostrar que na forma de um homem, o homem pode perder a ânsia e o desejo pelo poder. Cristo foi oferecido a ele todos os reinos do mundo, ele rejeitou. Foi dada a Cristo a oportunidade de mostrar que ele tinha poder, pedir para que os anjos destruíssem a terra. Quando ele estava para ser crucificado, ele não fez nenhuma demonstração. Foi dada a ele na cruz a oportunidade, quando foi desafiado, desça da cruz e creremos em ti, salva-te a ti mesmo. Ele não faz palhaçadas. Ele estava se mostrando o que era despojar-se de toda a vaidade do pensamento, do poder, o que não acontece muito na vida das pessoas. Às vezes, pelo poder, você fala, poder qual? De ser presidente, de ser dono, de ter muito dinheiro? Não, até dentro de casa, no trato com a sua mulher, com o seu marido, os pais com os filhos. Você quer mostrar que você pode, que você tem, que quem manda é você? Essa não é a base, isso não é o que Deus quer mostrar. Às vezes nós podemos dar lições de vida muito grandes porque estamos despojados do poder. Você vai brincar com a criança e quer ganhar de uma criança, você quer mostrar que tem mais poder do que ela. Você pode segurá-la, porque você tem mais força do que ela. Isso não foi o que Deus fez. Ele veio aqui para transformar a vida de infelizes em vida felizes. Ele se despiu de toda a glória, se fazendo homem para levar o homem a se vestir de sua glória. Ele se fez aqui na terra desprezível, como acabamos de ler no profeta Isaías, para dar a oportunidade de um dia você caminhar como um filho do rei pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém. E ele veio morrer para que você tivesse vida eterna. Isto é despojar-se do poder, isto é mostrar o que é Deus, a perfeição de Deus na vida de um ser humano aqui na terra. Então deixa eu continuar. Deus teve o desejo de fazer esta imagem e a Bíblia revela através da vida pessoal destes patriarcas e dos profetas a cabeça, a grande inteligência que é Cristo, que é uma obra perfeita. Este é o desejo, que em Cristo nós possamos alcançar a perfeição e, olhando para a Bíblia, seguir estes exemplos. Caro irmão e caro amigo, talvez você já ouvira falar de Miguel Ângelo, um grande escultor que pegou uma grande pedra de mármore e gastou grande parte da sua vida para esculpir
nesta grande pedra de mármore, uma coisa que ele teve na sua mente, uma visão. Ele imaginou como era o profeta Moisés. E entre as muitas obras de artes feitas por Miguel Ângelo está a grande estátua que ele fez de Moisés. Se vê réplicas dela lá por Roma, pelo Vaticano. Miguel Ângelo fez uma estátua de Moisés. E ele gastou anos e anos para fazer os cabelos, as roupas. E quando ele houvera terminado aquela estátua, aquilo parecia tão perfeito. E diz a história que Miguel Ângelo ficou tão estarrecido, tão emocionado, tão alegre por ver aquilo que ele tinha visualizado agora diante de si. Ele pegou o martelo que ele trabalhou por anos, estava tão excitado e tão alegre que ele bateu com o martelo sem perceber no joelho da estátua, destacando um pedacinho. E ele, sem perceber, disse: "Fala, Moisés, se és tão perfeito, por que não falas?" E bateu com o martelo e quebrou um trabalho para refazer aquilo. Isto é o que Deus também fez. Deus construiu uma base com os patriarcas, fez um corpo da palavra com os profetas e fez a cabeça, a inteligência, Deus se fazendo homem, fazendo-se na imagem do homem. Aquilo foi tão perfeito, veio aqui, soube andar, soube nascer, soube crescer, soube viver, soube conviver com os desafios do poder, sobre enfrentar as tentações, sobre ajudar o próximo. E aquilo estava tão perfeito na visão de Deus, que da mesma maneira que Miguel Ângelo feriu a estátua, Deus também feriu a Cristo no Calvário. Aquilo era a obra-prima. A obra-prima não é todo esse trabalho e anos que levou para ser construída aquela estátua. A obra-prima foi o ferimento, foi aquilo que fez a diferença, foi o entusiasmo. Da mesma maneira que Miguel Ângelo disse: "Fala", o próprio Deus disse: "Este é meu filho, escutai-o". Veja, é perfeito demais, mas ao ferir Cristo, você veja o profeta Isaías, aqui no capítulo 53, falar os efeitos deste ferimento. A obra-prima está exatamente aqui, porque daqui para frente o homem não precisa mais ser pecador. O homem não precisa mais viver e conviver com suas dores. O homem não precisa mais agora ser infeliz. O homem nem precisa mais ser considerado como um ser mortal. Ele pode ser proprietário da imortalidade, da saúde perfeita, da felicidade no sentido máximo da palavra. E ele pode nunca mais ter em si os efeitos devastadores do que é o pecado. Isaías disse: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores experimentados no trabalho, e como quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não fizemos dele caso algum. Por quê? Porque a ferimenta foi muito dolorosa. Você não pode pensar que a obra do Calvário é uma obra maravilhosa, bonita para se olhar. Olha, parece que estraga tudo. Calvário é sangue, é um homem carregando a cruz, são pregos rasgando carnes humanas, são espinhos cortando sua testa, é um corpo dilacerado, sangrando, é boca cheia de sangue, são olhos, inchados. É uma coisa triste de olhar para a cruz. Olha, depois de anos e anos, 4.000 anos desde Adão até Cristo. Para terminar, agora
num ferimento. Mas este ferimento é que dá saúde, é que traz paz, é que traz perdão, é que traz vida eterna. É a obra-prima que Deus feriu na cruz do Calvário. E aí então, Isaías diz no verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Ele foi ferido na cruz, como Miguel Ângelo feriu o joelho da estátua. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas baixezas e iniquidades, nas quais eu denunciei hoje no início desta programação. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja aqui o que era a visão, era tão perfeita. E assim como Miguel Ângelo feriu Moisés, Deus feriu a Cristo, para dar a você uma coisa que só Deus é capaz de dar. Só Deus é capaz de fazer, perdoar e esquecer o seu passado. E oferecer a você a oportunidade aberta através deste ferimento. Olha um caminho que abre na sua frente nesta hora. O caminho, qual, pastor? O caminho da eternidade, de nunca mais chorar, de nunca mais morrer, de nunca mais entristecer, de nunca mais adoecer, de nunca mais sofrer pressões, dores e tristezas e decepções como as que nós sofremos aqui. Esta é a grande obra-prima de Deus. Será que você não pode visualizá-la comigo nesta programação? A graça está diante de você. A oportunidade é sua. O que você fará com esta obra que Deus está oferecendo a você? O homem se torna indesculpável. Tudo testifica que Deus fez com Cristo na cruz uma oportunidade para mim e para ti. Eu queria chamar você apenas para fechar os olhos e nós orarmos nesta hora. Deus, obrigado pela chance de ter falado a estas pessoas que o Senhor quer ajudá-las. E se tem do outro lado alguém me assistindo que quer ser ajudado, por favor, Pai, honre a tua palavra. Cumpra a tua palavra e abençoe esta pessoa, salvando, curando, libertando e, todavia, abrindo para esta pessoa uma oportunidade de perdão e de vida eterna. No nome de Jesus Cristo.